Então, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E nós vamos tratar dos itens de 7 a 10, que falam sobre, mais especificamente, sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Parece, no primeiro momento, estranho que Jesus tenha dito os seus ensinamentos, os seus mistérios, como aqui está colocado entre aspas, aos humildes, aos mais simples, do que aos doutos, que doutos são aquelas pessoas mais sábias, que têm grande conhecimento. Então, num primeiro momento, pode nos parecer estranho, porque aparentemente as pessoas que têm maior conhecimento poderiam entender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas por que Jesus não fez isso? Porque ele queria nos mostrar a diferença entre pessoas humildes e pessoas orgulhosas, que é o que trata este capítulo, é a nossa reflexão da noite de hoje. Então, este capítulo que nós vamos ver hoje faz parte do Sermão do Monte e é um dos mais importantes do Novo Testamento. E Gandhi, que foi a grande alma da Índia e que não era cristão, nos deixou relatado que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não se perdesse o Sermão da Montanha, nós teríamos em nossas mãos todos os passos que nós devemos seguir para que nós possamos encontrar a nossa felicidade, a nossa libertação e a nossa paz. E o Sermão do Monte foi proferido por Jesus, começando por essa frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos mostra que nós usamos esta palavra pobres de espíritos, ou esta expressão pobres de espírito, erroneamente, distorcidamente. Porque nós usamos para aquelas pessoas que nós consideramos mais ignorantes, com pouco conhecimento. E não é isso que Jesus nos ensina a ser pobres de espírito. Pobres de espírito são pessoas simples, de bom coração, pessoas de boa índole, serenas. É isso que Jesus nos ensina. Então vamos ver o que estava acontecendo naquela época para que Jesus pronunciasse esta frase. Jesus, ele estava junto aos seus discípulos e daquelas pessoas que o seguiam. E é essas pessoas que o seguiam que eram consideradas pobres de espíritos, pessoas singelas, pessoas simples, que tinham o coração aberto aos ensinamentos do Mestre Jesus, que eram diferentes dos fariseus, que eram os doutos, os sábios, os que tinham grande conhecimento, que eram considerados na época pessoas extremamente orgulhosas. Então Jesus veio nos diferenciar e nos mostrar a importância da humildade para que nós possamos alcançar todas as outras virtudes. Então Jesus, ele nos mostra que a humildade não é pessoas que são pobres financeiramente, não é isso. Porque nós temos pessoas que são ricas, que têm grandes posses, que são ricas financeiramente, que têm grande humildade, ajudam aos outros, aceitam aos outros, sem esperar nada em troca. E nós temos também o contrário, pessoas que são pobres financeiramente, que não possuem bens nem poder e que são extremamente orgulhosas, arrogantes, que têm total desprezo pelo outro. Então Jesus veio nos mostrar que a humildade não é ser rico ou pobre,
que isso é uma virtude espiritual daquelas pessoas que aceitam o outro, que enxergam o outro, que ajudam o outro. Isso é uma pessoa humilde. E também Jesus, ele nos mostra que quem é governado pelo orgulho tem grande dificuldade nesta vida. E ele faz uma questão que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, para aqueles que conhecem o Livro dos Espíritos. Nós temos uma questão que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, é a questão 785, pergunta qual é a maior dificuldade encontrada para o nosso progresso aqui nesta vida. E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho traz uma grande dificuldade para nós encarnados quando nós alimentamos o orgulho. E o orgulho, além dele ele é considerado o maior mal da humanidade. Por quê? Porque ele não está sozinho. O orgulho, ele tem vários filhos e filhas. Como, por exemplo, a intolerância, o ciúme, a inveja, a vaidade. A vaidade causa um grande transtorno, porque nos causa muita frustração. Porque quem é vaidoso quer sempre ser melhor que o outro, quer sempre aparecer mais que o outro. E a vaidade também vai trazendo a inveja. É muito difícil aquela pessoa que alimenta a inveja dentro de si. Porque tem que sempre ser melhor que o outro, tem que sempre vigiar a vida do outro, porque acha que a sua felicidade está baseada em ser mais que o outro. É uma energia que consome, sempre querendo ser o eu. Eu sou melhor, eu sou maior, sempre o eu e eu. É uma energia que poderia ser dispensada na humildade, que também tem as suas filhas, como a caridade, como a bondade e o amor. Então é isso que Jesus nos mostra nesse capítulo. Que a pessoa que tem a inveja dentro de si, que tem a vaidade, ela tem que sempre ultrapassar o outro. E quando ela sente essa frustração e percebe que não é no outro que está a sua felicidade, ela vai se frustrando cada vez mais. E essa frustração nós deveríamos, quando isso acontece, até agradecer, porque ela nos abre os olhos, ela nos mostra que nós devemos fazer a nossa transformação moral, que não é no outro que o outro faz ou que o outro tem que está a nossa felicidade, mas sim dentro de nós mesmos. Então é isso que Jesus nos mostra, que nós precisamos adquirir a humildade. Não é fácil, mas sem a humildade nós não conseguimos nos melhorar nas outras virtudes, porque o orgulho domina. Então é isso que Jesus nos mostra, que essa felicidade é ilusória para a pessoa que é orgulhosa, que é uma felicidade que existe por um instante, por um momento, mas que ela não perdura, porque a felicidade está dentro de nós. André Luiz, no livro que se chama Sinal Verde, no capítulo 26, que é intitulado Em Torno da Felicidade, ele nos diz: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e que sem humildade é impossível ser feliz. Então, o que ele nos diz? Que nós devemos fazer o nosso autoconhecimento, estude a si mesmo,
Porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos o que nós precisamos melhorar, sem se preocupar com o outro. É dentro de nós. O que eu preciso melhorar? O que tem dentro de mim que eu preciso começar a minha transformação espiritual? E não só André Luiz, mas também o Espírito que está dentro desse capítulo que nós estamos refletindo, que se chama Lacordaire. Ele foi um religioso. Ele também relata neste capítulo que, sem humildade, apenas ostentamos virtudes que não possuímos. O que isso quer dizer? Que nós criamos uma capa, uma máscara, mostrando aquilo que nós não somos. Por isso a importância desse autoconhecimento, de nós desenvolvermos a humildade, para que nós possamos fazer essa nossa transformação espiritual. E ele ainda continua, Lacordaire, ele nos diz, é necessário nós desenvolvermos a humildade para que nós possamos crescer ao alto, ou seja, para que nós possamos chegar até o reino dos céus, que é a nossa felicidade que está dentro de nós, que não é um lugar, e sim um estado de espírito. E Santo Agostinho também neste capítulo, Santo Agostinho ele foi um teólogo e foi um filósofo. E neste capítulo ele também faz uma comparação da humildade com a árvore. O que ele nos diz? Ele faz essa comparação para que mostrar o nosso crescimento espiritual. Ele diz: antes da árvore crescer para o alto, primeiro cresce para baixo. Finca suas raízes no solo da humildade, para depois crescer os seus galhos para o alto. O que ele quis nos dizer? A própria etimologia da palavra humildade já nos mostra por que ele fez essa comparação com a árvore. Porque a humildade vem do latim, a sua etimologia, o seu significado vem do latim, que significa humus, terra. Então, o que ele nos mostra? Que a nossa humildade deve primeiramente estar dentro do nosso coração, enraizada dentro do nosso coração, para que nós possamos, então, atingir as outras virtudes, ou seja, crescer espiritualmente. Por isso ele faz esta comparação. E nós temos vários exemplos de espíritos que passaram por aqui, que têm esse enraizamento na humildade, que nós podemos nos basear para que nós possamos nos melhorar espiritualmente. Um deles foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo de Tarso, ele era implacável à perseguição aos cristãos. Ele era de uma família judaica muito influente, ele tinha títulos, tinha posse, tinha poder e tinha grande conhecimento, mas ele não tinha uma paz. Uma paz que quando ele olhava para os cristãos, a quem ele perseguia, ele ficava refletindo por que ele tinha tudo e não tinha paz, e ele olhava para os cristãos, aqueles que nada tinham, e via neles, no semblante deles, uma paz que ele tanto almejava e que ele não conseguia. E aí, quando ele estava a caminho para Damasco, em outra perseguição aos cristãos, eu acho que todos aqui conhecem essa passagem, ele tem uma visão com o Mestre Jesus. E ele cai do seu cavalo e cai cego. Principalmente quando ele escuta Jesus dizendo a ele: Saulo, por que me persegues? E durante 3 dias ele permanece cego. E nesses 3 dias ele não diz uma palavra. Ele faz a sua reflexão interior, o seu autoconhecimento do que ele estava fazendo da sua vida para tentar se transformar.
ele faz esse autoconhecimento, que é o que Jesus nos pede. E quando Ananias chega, amando do Mestre Jesus, e cura o Saulo, cura a sua visão, e ele volta a enxergar, ele percebe que a sua vida estava vazia, que ele precisaria de uma transformação. E ele é curado não só dos olhos físicos, mas também dos olhos da sua alma. Principalmente quando ele diz, Jesus, a Paulo, até agora teus olhos estavam fixos fora de ti. A partir de agora, volta teus olhos para dentro de si. Ou seja, aprenda a se conhecer para se melhorar. É isso que Jesus ensinou a Saulo. E Saulo, então, passa a ser Paulo de Tarso, um dos maiores defensores do cristianismo, que sempre defendeu, após esse episódio, o Mestre Jesus. Num primeiro momento, ele nem acreditava que o Mestre Jesus esteve entre nós. E a partir desta reflexão, deste momento, Jesus mostra um novo caminho a ele. E por que Jesus mostra essa nova proposta a Paulo de Tarso? Por essa reflexão que ele teve, por perceber que ele não estava fazendo nada para se melhorar. Então ele tem uma nova chance. E aí ele começa, então, a defender o cristianismo, a defender o Mestre Jesus. Outro exemplo de humildade que nós podemos também comentar é Sócrates. Quando nós voltamos lá na Grécia Antiga, Platão, que era discípulo de Sócrates, no seu livro Apologia a Sócrates, ele relata a defesa de Sócrates, porque Sócrates ele foi condenado, ele foi preso e condenado à morte por defender, por não defender, quer dizer, os deuses gregos. Então ele foi condenado porque eles diziam que ele estava pervertendo a juventude, porque ele não defendia vários deuses. Então ele foi condenado e julgado para a morte. E quando ele estava na prisão, ele teve a chance de poder fugir, porque ele tinha amigos influentes. Um deles era um juiz que ia auxiliá-lo nessa fuga. Isso tudo relatado no livro de Platão, Apologia a Sócrates. E quando a sua esposa vai visitá-lo na prisão, a sua esposa se chamava Xantippe, ela chega e diz a ele, vamos, você vai ter a oportunidade de fugir. E ele diz a ela que ele não iria fugir de maneira alguma. E ela diz a ele, desesperada, mas Sócrates, você foi condenado à morte. E ele diz a ela, ainda bem, você gostaria que a minha condenação fosse justa? Aqui prenderam somente o meu corpo, mas o meu espírito é livre. Então ele diz que se ele saísse da prisão, ele estaria negando tudo aquilo que ele acreditava. Por isso ele não quis fugir, porque ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Daí nós podemos entender até a famosa frase de Sócrates, quando ele diz, só sei que nada sei. Onde ele nos mostra grande humildade, mostrando a nossa pequenez perante o universo. E como nós vamos falar de humildade sem citar o maior ser que já esteve entre nós? Que sempre teve a humildade em todos os seus atos e suas ações. O nosso Mestre Jesus. Que desde o seu nascimento, quando nasceu na manjedoura, já mostrou um sinal de humildade. E fez isso por toda a sua passagem aqui na Terra. E quando ele percebeu que já estava na sua hora de desencarnar, de tudo que ele ia passar pelo seu martírio, pela sua condenação, pela sua crucificação, ele se reúne com os seus discípulos,
a que todos conhecem na Última Ceia ou Santa Ceia, que é conhecida pelos dois nomes. Então ele reúne os seus discípulos para uma última conversa. E nesta conversa os seus discípulos esperavam que ele fosse fazer a grande revolução, mostrando que eles seriam o povo dominante, que eles dominariam a todos e acabaria com tais sofrimentos. Mas Jesus não fez isso. E após eles jantarem, Jesus se levanta, coloca a sua túnica, enche uma bacia de água e pega uma toalha, que é o episódio que todos aqui também devem conhecer, que é a lavagem dos pés. E ele se ajoelha aos pés dos seus discípulos, para lavar os pés dos discípulos, causando grande estranhamento. Por quê? Porque os pés era uma desonra lavar os pés do outro, porque os pés na época era a parte mais suja do corpo, porque eles não tinham asfalto. Então os pés ficavam muito empoeirados, então eles andavam muitas vezes descalços ou de sandálias rasteiras. Então o pé ficava muito sujo. Então por essa desonra, os discípulos estranharam. E um deles, que era o mais crítico, que quem conhece a história sabe que Simão Pedro era um dos mais críticos, ele diz ao Mestre Jesus: Mestre, nunca me lavarás os meus pés. E aí Jesus olha dentro dos olhos de Simão Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E assim Jesus lava os pés de Simão Pedro e de todos os outros discípulos. E assim, quando ele acaba de fazer isso, ele diz a todos eles: sabeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e tendes razão, porque eu sou. Ora, se sendo vosso senhor e vosso mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, a fim de que o façais também. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus renovou a ideia do que é ser grande, grandioso, porque ele se colocou na posição de servo, de humilde, de enxergar o outro, de aceitar o outro. E principalmente quando ele diz: eu vos dei o exemplo, a fim de que o façais também. Que ele quis dizer: siga os meus ensinamentos, somente assim vocês encontrarão a felicidade. É fácil de jeito nenhum. É muito difícil, principalmente neste mundo em que estamos de provas e expiações. Mas quando nós formos fazer algo, vamos tentar refletir o que Jesus faria. Quando eu for intolerante no trânsito, quando eu for levantar a voz para alguém, vamos pensar como ele agiria. Vamos tentar começar aos poucos, é assim que a gente começa. Pegando uma dificuldade que nós temos e tentando melhorá-la. Quando nós conseguirmos, nós vamos para outra. E assim por diante. Então Jesus, ele nos ensina que não é possível entrar no reino, ou seja, ser feliz, sem primeiramente nós termos a base sólida dentro de nós, que é a humildade. Porque com a humildade nós vamos ser menos intolerantes com o outro, nós vamos aceitar melhor o outro, nós vamos ser mais pacientes. Tudo isso é a base da humildade. É isso que ele nos ensina. Então, ele renova, ele desconstrói a nossa falsa ideia de reino. Porque o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Não é um lugar físico, mas sim a nossa melhor espiritual, para que nós possamos realmente fazer aquilo que Gandhi disse, que se nós seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus,
nós vamos encontrar a nossa libertação, a nossa felicidade e a nossa paz. Por isso o reino de Jesus ainda subsiste. Enquanto os outros reinos já caíram, viraram pó. E o que ele nos mostra é que nós devemos nos considerarmos pequenos neste mundo físico, para que quando nós formos ao mundo espiritual, nós sejamos grandes. Portanto, aquele que se faz pequeno nesse mundo físico, muitas vezes será grande no mundo espiritual. E o nosso desejo é que a nossa luz se apague agora, para que ela possa brilhar amanhã. Que todos nós possamos refletir sobre isso durante a nossa semana. Graças a Deus.